Olá, meu amigo, meu aluno retemaquiano e todos os alunos da Escola do Estado. Estamos começando uma nova videoaula para vocês com o assunto de bioquímica celular. A bioquímica celular ela é altamente importante porque é a parte da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. E quando a gente fala das propriedades, consequentemente, estamos envolvendo o metabolismo e que biomoléculas está associada a esse biometabolismo. Nós vamos iniciar com águas e sais minerais. Os elementos químicos da matéria viva têm aproximadamente 96 elementos químicos que ocorrem naturalmente no planeta, mas somente 26 são encontrados nos seres vivos. E é isso que nós temos que ter atenção. A gente não vai trabalhar no contexto geral, mas somente os principais, aqueles que têm afinidade ao nosso trabalho, principalmente ao trabalho metabólico orgânico. Para isso, a gente tem alguns elementos químicos mais abundantes na matéria viva. São eles o nitrogênio, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. Esses 6 elementos ele compõem a maior parte dos compostos orgânicos, das biomoléculas orgânicas que vão estar continuamente dentro do nosso organismo e, consequentemente, fazendo parte do metabolismo. Aqui nós encontramos também o percentual médio desses elementos químicos nas células dos animais. Então, a gente tem o oxigênio com 65%, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Veja que a quantidade de enxofre nas células é de 0,25%. Então, é uma parcela muito pequena, porque o enxofre ele é um mineral, e é um mineral que ele, em grande quantidade, ele pode provocar intoxicação. Os elementos químicos da matéria viva. Principais substâncias, a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque esses gráficos já caiu em prova e a gente não precisa decorar, a gente precisa apenas ter uma visão de que percentual é esse encontrado ainda na matéria viva e encontrado justamente nos seres vivos. Então percebam que água e proteínas são as que mais estão presentes na formação do indivíduo, do animal, do vegetal e na maioria dos elementos orgânicos na natureza. Então se liga, água e proteínas são os elementos, as biomoléculas em si, que estão mais abundantes na formação dos seres vivos. Porém, a gente tem algumas substâncias inorgânicas, como, por exemplo, a primeira é a água. A gente obtém através dos alimentos líquidos, os sólidos e a água potável. É o composto mais abundante dos seres vivos. Então, 75% a 80% do peso corporal dos seres vivos está justamente presente como água. Por isso que facilmente a gente perde água. Perde no suor, perde na lágrima, perde na saliva, perde na urina, perde nos excretos. Por isso é uma necessidade de se repondo essa água o tempo inteiro. A importância dele, muito quimicamente conhecido como solvente universal. Daí a necessidade dele, né, está presente nas reações metabólicas do corpo da gente. E ele participa das reações químicas de hidrólise. A gente vai ver que a hidrólise nada mais é do que a reação química que se usa a água para quebrar tais compostos orgânicos. A água também ela
ela é muito importante como reguladora térmica. A água possui um elevado calor específico. A gente já sabe que o calor específico da água é de 100 graus. Então, graças a essa capacidade que ela vai, consequentemente, controlar o calor encontrado nas reações metabólicas. Por isso que ela vai manter a temperatura constante a nível de tecido, a nível celular, a nível de reações extracelulares. E a nível de orgânico, ou seja, a nível fisiológico, nós temos como regulador térmico o suor, que ele nada mais é do que um conjunto de água com sais minerais liberado pelas glândulas sudoríparas. São elas que fazem o controle térmico nosso, as glândulas sudoríparas, principalmente, claro, nesse momento a gente precisa ter entendimento que as glândulas sudoríparas elas são encontradas somente nos mamíferos. Nos outros animais, existem outros mecanismos de controle de temperatura. Mas agora nós vamos nos ater aos mamíferos. A água também ela serve como transporte de substâncias, os alimentos, os gases respiratórios, os excretos, as seivas de plantas. Então, todo esse transporte só vai se dar porque a água vai estar presente nesses elementos de transporte. No caso dos animais mamíferos, nós temos o sangue. No caso dos insetos, nós temos a hemolinfa. No caso das seivas das plantas, a gente tem que se lembrar que é o xilema e o floema. O xilema das raízes para as folhas e o floema das folhas para as raízes. Esses vasos é que vão transportar, junto com a água, os nutrientes necessários para que a planta possa se manter viva. Ainda a nível fisiológico, nós temos a água como lubrificante. Então, nós temos a lágrima, que além de ser um lubrificante, ela contém substâncias, né, que fazem a limpeza do nosso olho. E nas articulações nós vamos ter, junto com o colágeno e outras substâncias, como por exemplo o ácido hialurônico, a água presente nessas articulações, facilitando o movimento de articulação desses ossos. Fechando a questão da funcionalidade da água, nós temos o equilíbrio osmótico. Então, a água é capaz de alterar as concentrações no meio intra e no meio extracelular. Claro que a finalidade de tudo isso é controlar a homeostase. Essa palavrinha chamada homeostase, ela tem que estar muito bem guardada nos resumos de vocês, porque a homeostase é a capacidade que as células têm, o organismo tem, de manter o equilíbrio. Graças a esse desequilíbrio, que nós nos alimentamos, que nós tomamos água, que nós aumentamos e diminuímos a pressão arterial, porque é essa homeostase que vai fazer com que seu corpo organize, que seu corpo equilibre, para que determinados órgãos, determinadas estruturas não possam perder a sua capacidade funcional. Fatores que influenciam na quantidade de água no organismo. Nós temos basicamente 3 fatores: a idade, a espécie e a atividade metabólica. Então, quanto à questão da idade, quanto maior a idade, menor é a quantidade de água no organismo. Você pode estar se perguntando, por que será assim? Porque imagine vocês o seguinte, o feto, a quantidade de número celular, ele ainda é muito pequeno. E isso significa que o número de quantidade de células sendo pequena, ela vai ter também uma quantidade de água bem maior. Já no adulto, não. No adulto,
os mais de 3 trilhões de células, aquela quantidade de água que entrar no organismo terá que ser dividida por essa quantidade de 3 trilhões de células, assim por diante. O idoso tem um pequeno detalhe, não é que o idoso vai ter uma menor quantidade de células, é porque o idoso ele vai ter uma menor ingesta de água. É por isso que aí nesse slide você está vendo 60% de água. Quanto à espécie, o homem adulto ele tem aproximadamente 70% de água. A água viva, também conhecida como caravela, tem 98% de água. E as sementes de plantas, a gente vê que em média tem aí 15%. Claro que isso é uma média. A gente não tem como mensurar matematicamente, né? Dizer assim, com exatidão, vamos dizer isso, que uma semente de planta tenha 15% de água. A gente tem, por exemplo, a semente do amendoim e a semente do milho. Quando você come a semente do amendoim, é uma semente seca, ou seja, o percentual de água é muito pequeno. Mas a semente, por exemplo, do milho, quando você mastiga, você vê que ela tem um pouquinho mais de água, ela é molhada. Por isso que a gente tem essa ideia de aí achar que algumas sementes apresentam até 15% de água. Atividade metabólica, bom, essa fala de atividade metabólica, a gente vê que algumas estruturas orgânicas vão ter mais atividades do que outras. Por exemplo, a dentina, localizada lá nos dentes, ela tem aproximadamente 12% de água como atividade. 12% de atividade metabólica que se usa essa água. Os músculos, 80%. Nós temos aí o músculo trabalhando o tempo inteiro. São atividades antagônicas. Enquanto um músculo contrai, o outro músculo distende. E essa contratura ou essa distensão também provoca um calor metabólico. E esse calor metabólico vai usar maior quantidade de água ou menor quantidade de água. O encéfalo está relacionado, consequentemente, à atividade que nós temos a nível de cérebro. Então, ali a atividade é muito grande. O tempo inteiro nós estamos respondendo a estímulos, captando estímulos, codificando estímulos, e tudo isso gera uma atividade metabólica encefálica. Por isso que é tão importante a circulação de sangue nesse cérebro, por isso que é tão importante a água estar contida nesse sangue e que está participando dessa atividade metabólica cerebral. Os sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por íons. Ou seja, os sais minerais, eles não são substâncias orgânicas. Ou seja, eles não vão ser quebrados em unidades para poder ser absorvidos. Ele vai continuar da mesma forma que se encontra na natureza, porém, a função dele é servir de componente regulador. Ele vai se juntar a outras estruturas orgânicas, outros compostos orgânicos, assim falando que é melhor, para daí favorecer a atividade metabólica. Então a gente precisa ter essa ideia de dizer o seguinte: os sais minerais são componentes que vão regular o metabolismo celular. Cuidado que isso pode ser uma questão de SSA, Enem, e vocês não podem deixar de estar atentos a esses pequenos detalhes. Por exemplo, que a gente tem como uma condição de obtenção de sais minerais é lá na água mineral, nos alimentos, nos frutos, nas verduras, nos cereais, no leite, etc. Alguns minerais de grande importância metabólica. O primeiro é o cálcio. Tem uma função nele. O cálcio é a composição do osso dos dentes, coagulação sanguínea, funcionamento de nervos e músculos, e são encontrados nos vegetais, nos leites e derivados. O cloro, ele vai fazer parte da composição do ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele vai atuar lá no estômago, quebrando as grandes cadeias de proteínas,
porque ninguém realmente absorve proteína. A gente vai absorver as unidades de proteína chamadas de aminoácidos. Então, um pedaço de carne, por exemplo, ele é um complexo molecular gigantesco de proteínas. Então, o ácido clorídrico já começa a quebrar em esse complexo proteico em polipeptídeo, em dipeptídeo, e lá no intestino a gente vai quebrar o dipeptídeo em peptídeo, e esse peptídeo vai ser quebrado em aminoácido. Claro que a primeira ação muito forte para quebrar essas grandes cadeias de proteínas é com a ação do ácido clorídrico. Quem está participando disso aí é o cloro. Nós encontramos muito, não o cloro puro, mas associado ao sódio. Lá no sal de cozinha a gente vai encontrar o cloreto de sódio, que justamente vai ser desassociado, e esse cloro vai ter uma ação muito específica na formação do ácido clorídrico. O cobalto, ele é um componente da vitamina B12. Ele é muito importante, essa vitamina B12, que é a cobalamina. É ela que está associada na produção de hemácias. Então, quando você está com anemia, consequentemente, você está com carência de vitamina B12. Por isso que ela é muito encontrada nas carnes, nos laticínios. O cobre, ele está relacionado também na formação da hemoglobina. Só que ele é encontrado em maior quantidade nos ovos, nos legumes, nos peixes. O enxofre, só lembrando que a gente não vai necessitar de enxofre em grandes quantidades. Nós vamos ter pequenas parcelas, pequenos percentuais de enxofre para justamente estar associado no controle da atividade metabólica. Então a gente encontra nos ovos, nas carnes, nos legumes. O ferro, outro elemento importantíssimo, é o que cai muito em prova de Enem, em prova de SSA e outras diversas provas. Eles fazem parte do componente da hemoglobina e também vai ter um papel especial na respiração celular. É encontrada na carne, nos legumes, nos ovos e assim por diante. O flúor é um componente que está associado também aos ossos e aos dentes. Ele é como se fosse um mineral que fizesse uma camada protetiva contra ações ácidas do meio extracelular. É muito encontrado nos frutos do mar. O fósforo é um componente também dos ossos e dos dentes, mas eu chamo a atenção de um detalhe. O fósforo ele também vai estar associado à cadeia respiratória, lá no ciclo de Krebs. A gente vai ter uma aula especial sobre isso. É encontrada nos ovos, nos legumes, nos cereais. Só lembrando que o fósforo está associado à formação da adenosina trifosfato, que é o ATP. Não esquece disso. Todo um componente encontrado nos hormônios da tireoide. Então, a tireoide, para ela funcionar muito bem, ela necessita de algumas parcelas de iodo. Claro que as parcelas de iodo são parcelas muito pequenas, porém necessárias para a atividade da tireoide. Só lembrando que vamos ter depois uma aula de fisiologia humana, onde a gente vai destacar a função da tireoide, quando a gente estiver falando do sistema endócrino. A tireoide, ela produz dois hormônios, o T3 e o T4, que no momento ideal a gente vai entender qual é a finalidade de cada um desses. Por isso que eu coloco aí nesse slide que ele estimula o metabolismo, seja o metabolismo de crescimento, seja o metabolismo de controle também de algumas outras glândulas, encontrado no sal de cozinha e nos frutos do mar. Magnésio. Esse magnésio, ele é um mineral que está muito associado à formação da clorofila e principalmente como uma chave mestra da fotossíntese.
Ele é encontrado em vegetais em geral, principalmente vegetais com folhas bastante verdes. O magnésio também ele é importante para o nosso metabolismo, porque é ele que fixa o cálcio nos ossos. Então, se você vai comprar somente o cálcio para tomar em forma de comprimido, esse cálcio não vai ser muito bem sintetizado, não vai ser muito bem absorvido. Você precisa ter o magnésio, que é para poder fazer com que esse magnésio faça com que esse cálcio entre no tecido ósseo. Potássio. Eu chamo a atenção do potássio e do sódio, porque eles estão interligados à condução do impulso nervoso e ao equilíbrio osmótico. Então, esses dois estão assim o tempo inteiro fazendo com que ocorra um equilíbrio entre o meio extracelular e o meio intracelular e vice-versa. Claro que o excesso de um pode provocar, consequentemente, distúrbios metabólicos gigantescos. Por exemplo, o excesso de sódio vai provocar hipertensão, o excesso de potássio vai provocar uma hipotensão. E a gente não pode ter essas duas situações em desequilíbrio gigantesco. Então, uma pessoa que está com hipertensão, está com a quantidade de sódio muito gigantesco no meio extracelular, fazendo com que a água que está dentro da célula saia para o meio extracelular. Isso faz com que ocorra uma diminuição do tamanho e do volume da célula. Isso é uma coisa bastante perigosa. O potássio a gente vai encontrar nas frutas, nas carnes e nos laticínios, enquanto o sódio no sal de cozinha e frutos do mar. O zinco, muitas vezes a gente nem imagina que é tão importante o zinco como componente metabólico. É porque o zinco ele não vai estar puro, sozinho ali dentro do nosso organismo. Ele vai estar associado às enzimas. As proteínas só irão funcionar se existirem enzimas. Se não existirem essas enzimas, essas proteínas não são reconhecidas e o complexo substrático não vai funcionar. É encontrado nas carnes, nos ovos, nos frutos do mar. Vamos agora ver algumas questões bastante pertinentes e que traz para a gente uma condição de revisão muito boa. Essa questão caiu no Enem. Sabemos que diversos íons, quando fala em íons, a gente já está direcionando para os minerais. Então, a gente ainda não está falando de elementos orgânicos, substâncias orgânicas. Estamos falando de íons. Então, diz assim a questão. Sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo, desempenhando as mais variadas funções. Um exemplo desses íons é o cálcio. O que é que esse cálcio diz aí na questão? Atua na formação de ossos e dentes, está presente na composição de hormônios da tireoide, atua na digestão, é um componente extremamente importante das hemácias, faz parte da bomba de cálcio e potássio. Vamos começar a imaginar essa questão de baixo para cima. Vamos eliminando algumas coisas que não faz parte da ideia da função do cálcio. Primeira, a letra E diz assim, faz parte da bomba cálcio e potássio. A gente não tem bomba de cálcio e potássio. A gente tem bomba de sódio e potássio. Então, a letra E já está descartada. É um componente extremamente importante das hemácias. Bom, ele não é um componente extremamente importante. Ele vai ser extremamente importante no processo de coagulação, mas na formação das hemácias, não. Letra C, atua na digestão. Quem atua na digestão, a gente já viu anteriormente nos slides, é o cloro e não o cálcio. Está presente na composição de hormônios da tireoide. Na composição de hormônios da tireoide, a gente tem o iodo. Se você pegar essa última palavra aí, tireoide, faz assim, ó, ioide. Então, ali você está vendo a tireoide, ioide, iodo. Então, não tem nada a ver com o cálcio. Se o cálcio chegar
na composição de hormônios da tireoide, ele pode provocar cistos. E isso já é uma outra história. Aí já é patologia clínica e não é o caso da nossa atividade aqui. Atua na formação de ossos e dentes. Aí sim chegou a nossa questão. Vamos ver qual foi o outro comentário que eu coloco aqui para que você possa, nesse momento, dar uma paradinha nesse vídeo, copiar essa questão e copiar também esse pequeno comentário relacionado a essa questão. O cálcio forma dentes e ossos, além disso, participa da coagulação sanguínea e atua na contração muscular. Vale salientar que esse cálcio lá no músculo, ele é extremamente importante, porque graças a ele é que ele faz com que as fibras, né, de actina e miosina possam se deslizar. Só vai ocorrer isso se existir uma boa quantidade de cálcio lá nos músculos. Quem colocou a alternativa A, você, meu aluno fera, consequentemente acertou. A questão do SSA. Atenção, meu aluno do primeiro ano do ensino médio. Vocês que irão participar do SSA, presta bem atenção nessa questão. Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no sangue está baixa. A hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio e é composta principalmente por cloro, cálcio, magnésio, iodo, ferro. Então vamos lá. O cloro está relacionado à digestão. Cálcio relacionado aos ossos e dentes. Magnésio, clorofila e fotossíntese. Iodo, tireoide. Chegamos na nossa resposta, que é o ferro. Outro comentário que eu coloco: o ferro compõe as moléculas de hemoglobina e é encontrado em carnes vermelhas, vegetais folhosos, verdes escuros, feijão, entre outros. Então, quem colocou a resposta da letra E acertou corretamente a questão. E para vocês, uma outra questão que também foi uma mistura de SSA com o Enem. Observe o que ela diz. Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, respectivamente, ele fala ATP, adenosina trifosfato. Essa molécula é uma molécula de energia. Clorofila está relacionada ao vegetal e relacionada à fotossíntese. Hemoglobina é uma proteína que está presente no sangue e tem como finalidade transporte de gases respiratórios. Mas vamos ver quais são as alternativas que ele fala. Magnésio, ferro e fósforo. Ferro, magnésio, fósforo. Fósforo, magnésio e ferro. Magnésio, fósforo e ferro. Fósforo, ferro e magnésio. Essa questão a gente pode fazer por assimilação da seguinte questão. Vamos lá para a última parte da questão. Ele fala ATP, clorofila e hemoglobina. Quem está associado à hemoglobina é o ferro. Então a gente já pode descartar a letra A, a letra B e a letra E. Ficamos apenas com C e D. A segunda condição, ele diz o quê? Clorofila. Eu falei que a clorofila está associada ao magnésio, porque o magnésio está associado à fotossíntese também. Então, a clorofila A e a clorofila B, ele vai necessitar do magnésio para justamente aumentar a temperatura metabólica dos vegetais para fazer a fotossíntese. Consequentemente, o ATP. Olha lá o ATP, adenosina trifosfato, fósforo. Então, só nos restou a resposta à letra C como a nossa questão, a nossa alternativa. Vamos ouvir o que eu falei como um outro comentário. O fósforo é componente do ATP,
A clorofila é composta por magnésio e o ferro faz parte da hemoglobina. Então, quem colocou a letra C, consequentemente, acertou. Para vocês, meu amigo Félia Temaquiano, que está com muito objetivo, com muito foco, com muita disciplina nos seus estudos e que está saindo aí pelo meio afora somente quando há uma necessidade. Então, álcool em gel, sabão amarelo, roupinha diretamente no local para lavar logo assim que chega da rua. E o que eu desejo a vocês é isso aí. Ok, ok, meu povo.